Peso leve do UFC, a melhor resenha da categoria mais emocionante do planeta. 3 tapinhas traz para você agora. 3 tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. O que foi esse UFC 311, hein? Ai, 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 temos coisas para desespinhar das nossas gargantas aqui. Vou jogar perguntas ácidas para o Meloto e para o Capitão Carisma sobre a categoria peso leve do UFC, né? Perguntas que nunca ninguém ousou responder serão feitas e respondidas nesta edição, já que não temos evento do UFC neste sábado. Então, essa aqui é uma edição com conteúdo frio. Vamos descascar a categoria peso leve, porém, essa descascada não será tão fria. Teremos perguntas e abordagens com pautas quentes, o que está acontecendo hoje também na categoria peso leve, mas vamos falar um pouco de história também sobre ela. Não esqueça de deixar seu like, ele é importante para a gente. Já dá agora o joinha, não custa nada, o dedo não cai. A gente tem mais visualizações do que likes. As visualizações já não são muitas, né? Porque 3 tapinhas ainda não decolou. E os likes são menores ainda? Não, deixa teu like aqui, ele é importante pra gente. Estamos sempre no YouTube, sempre no Spotify também, né? Para quem prefere acompanhar por lá. E vamos começar então desespinhando. Antes de olhar 100% para o peso leve, vamos começar desespinhando este UFC 311, que teve o peso leve como protagonista, mas os espinhos nas gargantas de nós três não vão necessariamente falar disso. Comece você, meu querido Capitão Carisma, João Barbie, por favor, qual o teu espinho na garganta referente ao UFC 311? Bem-vindo, meu amigo. Senhoras e senhores, venham comigo, porque agora eu vos trago as verdades. E a verdade é que, assim, o que acontece é que eu só tô tomando em termos de campo minado. E por quê? Eu não sei porquê, mas 2025 está se provando um ano bem amaldiçoado até o momento para esses super favoritos, para os caras invictos. Até o momento, mano, foram dois eventos. Foram 2 eventos que aconteceram. E foram 6 invictos perdendo a invencibilidade até o momento. 2 eventos e a gente teve 6 invictos perdendo. E a maior parte desses... Barbie, o Makhachev só não perdeu porque ele tem uma derrota no cartel, senão ele teria perdido. Pois é, exatamente. Se ele fosse invicto, o Moicano seria campeão hoje. Não sei porquê, cara. Os planetas se alinharam, olharam para o zero dos lutadores e falaram: aqui não, aqui não. Foi o Magomed no primeiro evento, em conjunto com o Austin Bash. Nesse último, o Mark perdeu, o Peyton Talbot, o Rinia Nakamura perdeu. Quem mais perdeu a invencibilidade? Eu tô esquecendo um aqui. Mas eu confiro isso aqui para vocês em um segundo. Mas, tipo assim, tá sendo uma coisa meio assustadora, até porque esses caras também não só são invictos, mas eles são alguns dos, se não os maiores favoritos de todo o evento. E estão perdendo um atrás do outro. Foi o Clayton Carpenter. Primeira luta do UFC 311, perdeu pro Tagir Ulanbekov. E, cara, é essa coisa que, assim, eu não sei... Vai ter um estudo científico daqui a 50 anos para falar por que 2025 foi o ano. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato de, tipo, muito lutador de Contender Series entrando, eles estão pegando esses jovens prospectos, colocando desde cedo, assim, para já, vai pegar a competição do mais alto nível, e os caras, mas eu ainda sou cru pra caramba, mas 6 invictos no curso de 2 semanas. Quantidade absurda, cara. Muito bom, Barbie. Inclusive, o meu espinho na garganta tem um pouco a ver... Perdão, o meu tapinha de despedida no final do programa vai ser um tapa na cara que tem um pouco a ver com isso daí. Fazendo um suspensezinho aqui, mas adorei a tua desespinhada. Meloto, quero ouvir a tua. E você? Bem-vindo, Melotíssimo. Olá, pessoal. Muito obrigado, né? Bom, o meu espinho na garganta, ele tem mais a ver com o outro lado da moeda, que é os veteranos que a gente tá desacreditando aí, que foi o meu caso principalmente, que eu não botei fé no Raoni Barcelos nesse último evento, e eu tenho que fazer aqui a justiça, né? O cara merece muitos parabéns. A 5ª maior zebra da história do UFC, galera. Eu pesquisei sobre isso, em termos de odds, pelo menos, não tem
mais do que 4 caras que venceram lá e era uma zebraça. Então, assim, todos os parabéns do mundo pro Raoni. Ainda tem muita lenha para queimar, mostrou isso. 37 anos no peso pena, é raro isso, um cara com uma idade tão avançada lá, mas é isso, tá mostrando o resultado e merece os elogios. Bom, o meu espinho na garganta tem a ver, vou na sua esteira aí, Meloto. É um elogio ao Merab Dvalishvili, porque assim, o cara teve que fazer o que fez para finalmente a audiência brasileira se curvar e reconhecer esse espécime de lutador. Sempre alvo de críticas, de desconfiança, de tudo e de todos. E, cara, assim, os números não mentem. E se vocês não se lembram, a minha pergunta capciosa para o Capitão Carisma no evento passado foi: Barbie, por que você acha que o Merab vai perder? Consistência nas últimas vitórias, vencendo do jeito que está vencendo quem venceu, da forma como venceu. Por que você acha que ele vai perder pro Umar? E a resposta do Barbie começou assim: pois é, por que eu acho? Eu também não sei. Então, de certa forma, ele concordou, né, com essa análise e existiu uma desconfiança. O meu palpite, também nos campeões, para 2025 foi no Umar Nurmagomedov. Então eu faço coro a essa crítica que eu estou fazendo, essa desconfiança, eu me incluo nela. E assim, precisamos de fato nos render, assim, demorou. Mas é só gás, mas pelo amor, mas o gás, né? Assim, condicionamento físico é talvez a pedra fundamental de um lutador de excelência num esporte competitivo como o MMA, em que vale todas as valências. Então, eu acho que ele brilha muito nisso. Agora, enquanto a luta estava transcorrendo de pé com os outros lutadores, ele sempre equilibrou. Verdade, perdeu os 2 primeiros rounds, na minha opinião, né? Não de todos os jurados. Na minha opinião, ele perdeu os 2 primeiros rounds. E depois sobrou. Quem vai parar Merab Dvalishvili? Você olha para o ranking e não consegue encontrar ninguém. Na minha opinião, a chance, quem tem mais chance é o O'Malley de encaixar um golpe, é um cara que tira a coelho da cartola, numa noite mais feliz, mais ou menos como aconteceu ali contra o Jermaine Sterling. Mas vai ser zebra, e o meu dinheiro estaria no Dvalishvili, contra todo mundo. Impressionante, que lutador, parabéns, esse é o meu espinho na garganta. E vamos agora adentrar no peso leve, no mote, na razão desta edição de 3 Tapinhas. Vamos destrinchar, falar sobre essa categoria excitante, a mais disputada, que tem mais lutadores, a mais difícil de se manter. Aliás, Makhachev bateu recorde de defesas nessa categoria, 4 defesas. Impressionante, impressionante. Parabéns ao Makhachev. Agora as perguntas estão pipocando aqui. E eu vou começar com você, com a Wikipédia do MMA. Igor Meloto. A primeira pergunta ácida sobre o peso leve do UFC para você é: cara, eu não quero... Não é tanto opinião, eu quero informação. Você é o maior repórter de MMA do Brasil. É certamente um dos mais bem informados do Brasil. Eu quero que você desenhe pra gente um cenário crível, factível, verossímil, possível, pro que vai acontecer da categoria peso leve do UFC nas próximas rodadas, com base em informação e em instinto, que é uma coisa que todo bom repórter tem que ter. Bom, no momento, né, as coisas não estão tão claras ainda pra gente na questão do peso leve, porque só tem uma luta marcada envolvendo todo o top 15. Então, o que eu posso fazer aqui é ir atrás eu vou atrás de elementos e indícios que dão conta que a coisa vai para esse caminho, né? Perfeito. A gente tem Justin Gaethje versus Dan Hooker, que é a única luta confirmada no momento pelo UFC para março, né? Como evento de Poatan e Ankalaev, graças a Deus vai acontecer. E a maior tendência que eu vejo, com base no que tá rolando aí entre os próprios lutadores que eles estão afirmando e tal,
é a luta pelo cinturão dos leves entre o Islam Makhachev e o Charles do Bronx. Eu sei que muita gente vai afirmar, mas por que o UFC não promoveu lá o Islam contra o Charles já no octógono, né? Porque eles estavam lá no mesmo ambiente. Mas assim, gente, isso aí em outros eventos já aconteceu já, do repórter lá do Joe Rogan ou do próprio UFC não estimular, não promover essa luta mesmo com o outro cara ali, ou então, tipo, John Jones e Tom Aspinall, eles estavam no mesmo ambiente ali, o Tom Aspinall não entrou no octógono. Ankalaev com o Poatan, quando o Poatan ganhou do Rountree, o Ankalaev não foi citado pelo Joe Rogan, a tendência era ele subir pesado, ou lutar contra até o Dricus du Plessis foi mencionado. Então assim, não vamos pensar que o Charles não foi mencionado no microfone, não vai ter essa luta. Não, eu acredito, com base até no que o Charles disse, ele acredita que é o próximo, o Dana White disse que o Arman Tsarukyan não vai ser o próximo, então eu estou alinhando para esse caminho. Islam Makhachev em julho ou em junho, inclusive é quando ele quer voltar, o Ali Abdelaziz falou em público isso, que o Makhachev deve voltar em julho ou em junho, então eu acho que vai ser o Charles do Bronx com base nesses elementos. Tem outras possibilidades, mas eu acho que é as maiores nesse momento. Meloto, qual seria a sua aposta num plano B? A segunda opção? Topuria, Tsarukyan. Aliás, só um parênteses rápido, tá? Será que eu falo isso? Eu vou falar. Enfim, audiência ufanista, por favor, podem vir me apedrejar aqui. Eu acho um absurdo a próxima defesa de cinturão dele ser contra o Charles e não contra o Tsarukyan. É beiro inacreditável. Sendo que o Tsarukyan ganhou do Charles. Antes de você, fã do Charles, coisa que eu também sou, eu adoro o Charles, fica com raiva de mim, só imagine se fosse o contrário. O Charles ganhou do Tsarukyan, o Charles ia lutar com o Makhachev, o Charles se lesionou um dia antes, e a próxima luta vai ser contra o Tsarukyan e não contra o Charles. Eu acho um absurdo. Mas, dito isso, qual seria a segunda opção caso não seja o Charlinho? Eu acredito que vai ser o vencedor, principalmente se for o lado A da história. Justin Gaethje contra o Dan Hooker. Se o Justin Gaethje vencer em março, eu acredito que pode rolar. Inclusive o Abdelaziz falou isso nas redes sociais dele. E ele abriu margem até pro Beneil Dariush, de repente, se o Dariush ganhar a próxima luta dele. Mas aí eu já acho que é demais, né? Mas como o Islam não enfrentou o Gaethje ainda, eu acho que pode pintar o Gaethje como um plano B. E só para manter minha coerência, tá? Gaethje disputando o cinturão contra o Makhachev é mais absurdo ainda, na minha opinião. Para mim teria que ser o Tsarukyan remarcar essa luta. A segunda opção, o Charles. Agora, Meloto, tô te provocando aqui na pergunta ácida que eu tô jogando para você. Cara, eu não ouvi sair da sua boca o nome Ilia Topuria. Eu não acredito nisso. O Ilia Topuria ainda vai ter coisas para fazer nos penas. Ele, por mais que queira subir, a tendência é que role Topuria contra o Volkanovski. Inclusive, eles fizeram uma encarada, logo depois da luta. Encarada não, né? Foi um encontro, né, dentro do octógono ainda, após o Topuria ganhar do Holloway. Então eu tô indo por esse caminho. E ainda depois tem o Diego Lopes ainda na parada, né? E é por isso também que eu não mencionei o Belal Muhammad nos meio médios pro Islam subir, porque o Belal Muhammad tem negócios inacabados com o Rakhmonov. E aí eu jogo uma pergunta para vocês. E se o Jack Della Maddalena ganhar do Leon Edwards? Vai se tornar o número 1. Nós vamos negar o title shot pro Jack Della Maddalena, então eu acho que todos os outros campeões vão estar ocupados ali. O Islam vai continuar nos leves. Bom, esta é a opinião da Wikipédia do MMA. Não importa se você, Brutamonte, se você, Desdonzelada, discordou. Não, como assim, não sei o quê. Quem está dizendo isso não é qualquer um. É Igor Meloto, então respeite. Ô, Barbie, antes de eu fazer a tua pergunta ácida, você quer jogar um tempero, fazer algum comentário em cima desse nosso debate aqui? Eu acho que o Meloto falou muito bem nessa questão, que, tipo assim, é muito doido isso, né? Mas quando a gente pensa numa superluta, para mim, inicialmente, superluta tem que ser um cara subindo. Aquela coisa que o TJ Dillashaw tentou fazer de vou descer de categoria e fazer uma superluta, isso para mim não é superluta, isso para mim é bullying. Isso para mim é você tentando pegar um cara muito menor do que você. Qual que é o desafio? E ele ainda conseguiu perder, o que é mais engraçado. Mas, tipo assim,
Para mim, qual que é o negócio? A super luta acontece quando o cara da categoria de baixo limpou a categoria. Não tem ninguém. Aí ele pensa, vou me desafiar como? Vou pegar um cara na categoria de cima, porque aí tem essa desvantagem de peso. É isso. E aí, mas a questão aqui é que a categoria do Topuria, mesmo que a gente ache que ele vai limpar a categoria, que ele baixa em todo mundo, ele tem que fazer isso. Já a categoria do Islam, é como a gente está vendo aqui, que fora o Arman, que ali deveria ser o próximo desafiante, como o Rampazzo bem disse, o Islam já bateu em todo mundo. Mesmo que seja uma vez, agora ele já está pegando figurinha repetida, caras vindo de derrota. Então, eu sei que o Rakhmonov tem que ganhar a luta agora, mas para mim, a subida do Islam faz mais sentido do que uma possível subida do Topuria. E talvez mais provável, né? Tá mais iminente também. Mas eu entendo o teu ponto. Você chamou a razão para jogo. Faz todo sentido o que você tá falando. Mas a gente sabe que o UFC vem nos últimos anos ficando cada vez mais comercial também, né? E furando essas lógicas aí. Isso tem acontecido mais do que acontecia anos atrás. Antes de mudar de assunto, só uma coisa. Ô Meloto, como que eu nunca ouvi falar? Aliás, eu vou até chamar isso que eu vou falar aqui agora de furo de reportagem de Fabiano Rampazzo, porque eu nunca ouvi ninguém falar, nenhum canal de YouTube, nenhum comentarista, nada. Eu não ouvi. Ninguém falou porque o Barbie falou de limpeza de categoria. Se tem alguém que dá para dizer que limpou a categoria, é o Dvalishvili. É o Merab. Esse limpou a categoria peso galo. Como que ninguém fala de uma super luta Merab versus Topuria, hein? Que luta interessante essa, hein? Eu respondo essa. E eu fiz essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta para um amigo, e esse amigo falou que o Dvalishvili afirmou, eu acho que em entrevista ou algo assim, que ele enfrentou o Topuria num sparring e o Topuria meio que rebocou ele. Então ele não está interessado em subir por conta disso. Ah, não sabia disso. Sabia disso, Meloto? Essa aí não tinha passado pelo meu radar, mas assim, ele limpou mesmo o peso galo? É recém a segunda luta dele pelo cinturão? Já vai começar a repetir. Pois né? Já vai começar a repetir. Tu vê só, foi rápido, né? Porque ele pegou um caminho muito duro até chegar na disputa também. Ele venceu todo mundo. É inacreditável. Agora, se o Meloto não ouviu essa fofoquinha aí de que ele levou um atraso do Topuria, tá com cheiro de fake news isso daí, hein, capitão? É verdade. Peraí, que fake news? Que eu? Seu capitão? Não, o seu amigo. Vamos colocar na conta dele. Mano, eu mando aqui, eu googlei em 2 segundos e já achei. Olha só, para começar, o que você tem que lembrar também é que o Topuria e o Dvalishvili, eles são amigos, eles são conterrâneos. Os caras literalmente lutam pela mesma bandeira ali. E ele falou aqui, ele falou, eu nunca vou lutar com Elia. Primeiramente, ele é meu irmão. Eu estou fazendo a tradução aqui em tempo real, viu? Só para constar. Vai lá. Primeiramente, ele é meu irmão. Eu realmente amo ele. Ele é muito mais novo do que eu, mas ele é inteligente e ele é uma pessoa muito boa. Um cara de família e um bom amigo meu. Eu nunca vou lutar com ele. Eu fiz sparring com ele e ele me destruiu. Ele é mais forte que eu. Eu não tenho medo de lutar, mas ele é meu amigo, ele é georgiano e eu nunca vou lutar com ele. Olha aí. E ele fala aqui depois que se ele for mudar de categoria, ele vai descer de categoria, mas ele acha que não vai fazer isso. Furo de reportagem de 3 tapinhas. O Barbie pautando o Meloto. Tem um post fresquinho para você aí, Meloto. Terminar a gravação aqui e soltar isso nas redes. Que interessante e que pena, né? Porque seria uma baita luta, hein? Que pena. Bom, vamos seguir aqui. Antes da pergunta ácida para o capitão, eu quero pedir para Voz MC se inscrever nesse canal. Faça o favor, inscreva-se. A gente ganhou inscritos aqui recentemente. Vai ter até um Rampazzo React falando disso. Ganhamos um, pelo menos, que eu saiba. Então, por favor, inscreva-se, porque é importante pra gente. Barbie, sua pergunta ácida. Ok. Na minha opinião, só um preâmbulo antes da pergunta. Ninguém no peso leve vence o Islam. Para mim, a maior chance que tem dele perder esse cinturão é o Topuria subindo. Coisa que o Meloto acha que não vai acontecer agora e eu respeito.
e lamento um pouco, porque eu gostaria. Eu penso um pouco diferente de você, Barbie. Eu entendo o teu ponto, mas eu amo super lutas e é isso aí. E este sou eu. Durma com este barulho. Então, dito isso, minha pergunta para você é a seguinte, capitão. Há algum lutador no plantel do UFC, entre as categorias mais leves, com mais chances de vencer o Islam do que Ilia Topuria? E, caso você concorde que não tem ninguém com mais chances de vencer do que o Topuria, percentualmente falando, quais seriam as chances do Topuria nessa provável luta? Eu vou dizer aqui já de antemão que a gente está falando de categorias mais leves, incluindo o peso leve, ou só falando de categorias incluindo o peso leve. Eu acho que o cara com mais chance de tirar o Tsarukyan é o Tsarukyan. E eu não acho que ele faria isso. Tipo assim, eu tive uma longa discussão esse final de semana a respeito das chances do Tsarukyan, e o que eu tava falando eu acho que essa é uma luta parelha, eu acho que é equilibrada, eu acho que é competitiva, mas é daquela coisa que eu acho difícil ver o caminho para o Tsarukyan. Tipo assim, eu acho que ele seria competitivo em todos os aspectos da luta, mas eu não acho que ele ganharia vantagem em algum deles, sabe? Então, acaba entrando nisso. Fala. E o Topuria, Barbie? E aquela mão pesada, aquela mão de marmita numa luta contra o Islam? O Topuria, cara, entra num caso muito estranho pra mim, porque, tipo assim, ele teve uma melhora tão discrepante nas últimas 3 lutas que eu ainda tô me recuperando e tentando avaliar onde que as habilidades dele realmente se encaixam. Porque, tipo, quando ele entrou no UFC, não é que ele não soubesse trocar, mas ele era principalmente um grappler. Tipo, você vai até ver o cartel dele, ele não era um cara com muitos nocautes na carreira dele no UFC, ele era um lutador de jiu-jitsu com excelente wrestling, ótima base na luta greco-romana, e tipo assim, você vai ver análises antigas minhas lá no Round Extra, eu fiz a análise para a primeira luta que ele fez dentro do UFC contra o Youssef Zalal, e eu tava falando disso. Eu falei de capacidade de quedas e jiu-jitsu, eu nem menciono a trocação, porque essa é uma coisa muito posterior na carreira dele. E, tipo assim, virou o carro-chefe, né? Mas só que o Topuria também, para mim, é o caso mais interessante de você ver como que tamanho e peso influenciam em questão de como que a luta se desenrola, porque ele já subiu de categoria uma vez dentro do UFC, ele pegou o Jay Herbert. Se você não conhece o Jay Herbert, é porque realmente não tem porquê. Ele teve uma carreira pouquíssimo, tem até, acho que ele ainda está dentro do evento, mas a carreira dele dentro do UFC é pouquíssimo memorável. Ele é um bom trocador, tem bom jab direto, um cara muito alto, com boas joelhadas também. E, bicho, o Topuria passou o inferno naquela luta, sabe? Contra um cara que, honestamente falando, em termos de habilidade, não deveria estar pisando no mesmo octógono do que o Topuria. Então, eu fico pensando que, assim, talvez o jogo do Topuria, mesmo que o Topuria seja um cara pequeno e já devesse estar mais acostumado a lutar compensando essa desvantagem de altura e envergadura, eu não sei realmente a extensão que isso vai no jogo dele, né? E a gente está falando aqui de um cara que ele é extremamente conservador defensivamente no caso do Makhachev. Eu acho com certeza que o Topuria levaria uma vantagem na trocação, mas eu acho que ele teria dificuldade de encontrar os golpes sem expor os quadris dele à queda, sabe? E aqui entra um ponto muito crucial. Eu não sei onde que está a defesa de quedas do Topuria, porque a única vez que eu vi isso razoável, um pouquinho testado, foi na luta contra o Bryce Mitchell, e eu acho essa luta ruim de tirar qualquer conclusão, porque o Topuria concluiu muito cedo dentro da luta que o Mitchell não representava qualquer ameaça, então ele só jogou balaço. Ele estava se desequilibrando para tentar acertar o Mitchell, tomou várias quedas bobas ali, sabe? Claro que se ele fizesse esse tipo de coisa contra o Islam, eu acho que o Islam domina ele sem problemas, mas é difícil para mim falar o wrestling defensivo dele está neste nível. Mas eu vou dizer que essas incógnitas aqui, existem muitas outras coisas, e uma das coisas que a gente tem que lembrar primeiro a respeito da luta do Volkanovski contra o Islam é que mesmo que o Volkanovski tenha se preparado incrivelmente bem para lutar contra o Islam, a primeira luta, claro, e ele conseguisse se defender das quedas, a questão era também como que ele conseguia se levantar quando quedado e como que ele fez coisas extremamente específicas para aquele casamento, sabe? E então são várias coisinhas aqui que o Topuria até agora nunca teve que lidar, nunca apresentou. Isso combinado com tentar subir para lutar com um cara muito mais alto, muito mais longo que ele, em uma categoria que ele teve uma certa dificuldade de lutar quando foi colocado contra um cara que também era bem mais alto e mais longo. Então eu vou dizer assim, é meio que chute,
mas eu daria, acho que 20 a 25% de chance para o Topuria neste momento. Talvez eu mude de opinião vendo mais da carreira dele. Eu nem acho que essa seja uma coisa tão pequena assim. Isso significa que uma a cada 4 lutas eu acho que ele vence, vamos dizer. Mas eu acho que fica por aí. Muito bem, muito bem. Tá respondido, né? 80-20, 75-25 pró Makhachev. Se depender do Barbie, melhor o Topuria ficar onde ele está. E vamos para Rampazzo Reage. Rampazzo Reage. Abre aspas para Diego Lima. Meloto tá parecendo um fantasma nesse episódio kkkk. Tava engraçado, aliás, tá igual. Tá parecendo um fantasma de novo. Né? Efeitos especiais, o Diego. Valeu, galera, que esse ano de 2025 o canal cresça ainda mais. Obrigado, Diegão, pelos votos. Ghost Meloto, esse apelido vai pegar, hein? Abre aspas também para o Anderson Cacho. Vamos lá. Rampazzo, para de apostar em luta feminina. Pois é, eu apostei no Rini Nakamura e entrei pelo cano também. Né? Mas obrigado pela dica. Não tô dando sorte com as mulheres mesmo. Sugestão de mico, já que eu estava devendo um. Já que o senhor escreveu um livro no qual estou ouvindo, tá ouvindo que é preguiçoso. Fala teu endereço aí que eu mando um para tua casa. Eu tô brincando, não tenho o livro guardado aqui para mandar, não. Já que o senhor escreveu um livro sobre chaveco, que ele tá ouvindo, pois comenta aqui o que você achou do Manual do Chavequeiro, queria ver como seria a abordagem com algum lutador ou lutadora. Acho que vai ficar bem engraçado. Ok. Gente, eu vou aceitar. É um mico de uma audiência, Meloto, Barbie, vocês autorizam? Eu posso decepcionar todos vocês, mas aí é eu pagando um mico, paciência. Tá aceito. Vai ser hoje, então, como seria um chaveco meu em cima de uma lutadora, porque eu sou um heterossexual, se eu fosse chavecar alguém, seria uma mulher. Então, aguarde, Anderson. Missão dada, missão será cumprida. Terceiro comentário aqui, abre aspas para o Lorenzo Bessa. Sempre que estou assistindo ao UFC com os meus amigos ou consumindo conteúdo sobre o tema, percebo que muita gente já tem uma boa noção do estilo de luta de cada atleta e consegue até prever como a luta pode se desenrolar. Durante as lutas, é comum também identificarmos estratégias e imaginar como o lutador poderia anular o jogo do adversário, mesmo sendo apenas fãs, achando que entendemos mais do que realmente sabemos. Ok, boa autocrítica. Obviamente, sei que há toda uma preparação envolvida, mas ainda assim, às vezes parece que o técnico ou o lutador acabam sendo surpreendidos muito rapidamente durante a luta e ficam sem reação, ou simplesmente cometem erros bobos que poderiam ter sido evitados, e isso me faz questionar. Ô, Barbie, você tá prestando atenção no comentário dele, né? Isso me faz questionar. Será que eles realmente se preparam, mas o lutador não consegue executar o plano por algum motivo? Interrogação. Ou será que falta um nerd no time? Alguém dedicado a analisar minuciosamente o adversário, preparar estratégias detalhadas, como vemos em outros esportes e até em e-sports, onde os times têm técnicos e vários analistas. Só um parênteses, mais ou menos como faz a Fight Nerds, né, que se calca muito em estatísticas e tudo. Acho boa a tua provocação. No MMA, ele finaliza, às vezes sinto que falta um pouco dessa abordagem mais técnica, mais estratégica. O que vocês acham disso? Eu vou direcionar essa pergunta para o capitão, vai que é tua. Então, acho que é uma excelente pergunta e o que eu vou dizer aqui é uma coisa triste, mas é uma coisa que eu acredito piamente, mas eu acho que o mundo dos esportes de combate está por volta de 50 a 80 anos atrasado em relação a outros esportes, de como que a gente deve compor análises técnicas e estratégias para cada luta. E o que é engraçado, porque, tipo assim, você vê os jogadores de basquete, jogadores de futebol, esses caras jogam todo dia, sabe? Então, não todo dia, né? Mas jogam toda semana, sabe? Então, em teoria, deveria ser mais complicado para esses caras terem uma análise técnica e fazerem uma estratégia mais adaptada para cada time. E
Mas eles ainda assim sabem da importância que isso tem. Aí o que acontece é que você vai numa academia de MMA e você vê muito enfoque no pessoal, no cara, tipo, se melhorar. Muitos lutadores não assistem luta, ou pelo menos não assistem luta com olhar crítico. Eu lembro até hoje, eu acho que eu já cotei isso aqui várias vezes, uma entrevista do José Aldo falando, não, eu não assisto luta dos meus adversários, quem assiste é o time faz a preparação. E tipo assim, mesmo isso, eu não acho que tem um grande problema, mas tem muito cara que eles só treinam. E a ideia eu tenho o meu plano A, eu vou lá para impor o meu plano A. Não existe uma adequação específica a um adversário, sabe? E como eu falei, isso para mim é muito doido, porque você sabe que você vai lutar com um cara 2, 3 meses antes. E uma coisa que eu lembro aqui, eu vi um vídeo alguns anos atrás, que era um técnico da NBA falando que assim, não, porque a gente viu esse prospecto, aí o que a gente fez foi sentar com ele numa sala, colocou um jogo de basquete para ver se ele tinha o cérebro. Tipo, a capacidade de racionalização, de entender o que estava vendo, o que estava rolando, de quais que eram as adequações a serem feitas, de saber qual que era o ponto fraco de cada cara. E, tipo, você vê muitos caras do alto nível do basquete falando esse tipo de coisa, que eles assistiram vídeos dos caras para entender onde que estava a falha. E você não vê muito isso dentro do MMA. Existe um amor pela ofensiva também, que tem um treinador, esse aqui é um treinador de boxe e MMA, que ele fala que é tipo assim, todo mundo sabe o valor de um jab, todo mundo sabe o valor que tem, fala que o jab é o soco mais importante da luta, mas por que a gente não valoriza da mesma forma a defesa de jab? Porque se o jab é o soco mais importante da luta, então você saber defender e reagir a deveria te dar vantagem, sabe? Então é esse tipo de cara, existe um amor pela ofensiva, amor pelo que eu consigo fazer com o adversário, e não muito por como que eu sou capaz de reagir. E a maior parte dos técnicos, a maior parte das academias vai te ensinar uma forma muito crua, vai fazer, você luta dessa forma, o seu adversário tá lá, você faz o que você faz. A academia da Jéssica Andrade, bicho, toda pessoa que saiu da academia da Jéssica lutava exatamente da mesma forma. Eu acho isso meio grotesco, para ser sincero, porque se você não é capaz de olhar para o seu estudante, para o seu lutador, ver o que ele faz bem, ver o que ele faz mal e compor uma coisa específica para ele, você é realmente um técnico? Você é realmente um técnico de bom nível? Eu acho que a gente está aqui, essa mentalidade, e novamente, eu sempre falo isso aqui, eu amo os lutadores da shootbox, mas a mentalidade deles atrasa o esporte. A gente precisa de gente que tenha mais consciência de que saber o que está vendo, o que está acontecendo e treinar o lutador especificamente para reagir ao que vai vir naquela próxima luta, isso é uma habilidade, como todas as outras. Talvez seja uma habilidade mais importante do que as outras. É isso. Resposta corajosa do Barbie, hein, Lorenzo? Comenta aí se você gostou. Muito bem respondido, Barbie. Só para finalizar aqui um último comentário que eu achei engraçado, do Matheus Ribeiro. Se Islam e Umar perderem, será a melhor noite da minha vida. O maluco deve odiar russo. Deve ter tido, então, a quinta melhor noite da sua vida. A sexta melhor noite da sua vida, porque metade deu certo aí, né? Seria uma hecatombe, né? Os dois perderem. Seria a melhor noite da sua vida e a pior do Habib. E vamos para a segunda rodadinha de perguntas ácidas para Meloto e para o Barbie sobre categoria peso leve. Começando com você, Meloto, que está muito quietinho aí, quero te ouvir. Cara, uma curiosidade que eu acho que a nossa audiência vai adorar ouvir. Qual seria o ranking top 5, top 5 dos maiores pesos leves da história do esporte, na sua opinião? Bom, galera, então vamos falar então, já querem que eu fale, vamos falar. O meu top 5, ele tem, em primeiro lugar, o Islam Makhachev. Nessa semana, ele cravou esse lugar para mim. Em segundo lugar, o Habib Nurmagomedov. Em terceiro, o Ben Henderson. Em quarto, Frank Edgar. Jamais vou esquecer do que o Frank Edgar fez nessa categoria. E em quinto lugar, BJ Penn. Para mim, esse é meu top 5. Critérios: mais títulos na divisão. O que eu considero título, né? Vitória, valendo o cinturão. Em segundo lugar, eu botei ali o confronto direto, dentro da categoria também. Eu acredito que isso tem que ter um peso. Mas entre esses 5 aí, o Islam Makhachev não enfrentou nenhum deles, praticamente. Mas assim, ele teve mais títulos, né? E, enfim.
Tem muitos ex-campeões no cartel ali também, esse top 5, né? Então eu levei tudo isso em consideração. A questão de antidoping, aí, poucos deles, aliás, do top 5 ninguém caiu, mas eu fiz uma lista com 10, se vocês quiserem até que eu abra aqui para vocês, para a gente ver, né, quem que ficaria em sexto, sétimo. Conta aí do sexto ao décimo, qual seria? Em sexto eu coloquei o Charles do Bronx, que daí ele estaria em sexto. Em sétimo, o Jan Spolver, que foi o primeiro campeão da categoria, né, do UFC. Em oitavo, o Rafael dos Anjos. Em nono, o Anthony Pérez. Em décimo, eu coloquei o Takanori Gomi, também pelo que ele conquistou no Pride, para mim tem peso. E em 11º, o Sean Shirk, que foi um outro ex-campeão, que caiu no doping, inclusive, por isso que não teve uma colocação melhor. Por que você fez uma lista de 11? É que assim, eu primeiro assim, ó, eu olhei quem tinha mais títulos na divisão, né, mais vitórias valendo título, aí tinha um top 10, que eu chequei, né, e fui conferindo esse top 10, e fui vendo coisas que eu podia colocar como mais peso, ao invés só dessas vitórias valendo o cinturão. Então a ordem foi mudando, assim, fui fazendo umas trocas. Legal. Só que aí eu lembrei do Takanori Gomi, que a gente não podia esquecer, né, do Pride. Mas ele foi o 10º. Não, ele foi o 10º. Sim, ele foi o 10º. Mas ele não estava na lista dos 10 primeiros, que eu fui checar no site do UFC, pela lista dos mais vitoriosos, né? Meloto, só repete para mim rapidinho, quem é o primeiro da lista? Islam Makhachev. E só repete para mim rapidinho, por favor, quem é o segundo? Khabib. Então pronto. Essa é a deixa para eu jogar agora a pergunta ácida para o Barbie. Que é o seguinte, Barbie. O Khabib Nurmagomedov, no seu auge, venceria o Islam Makhachev hoje? Cara, essa é uma pergunta muito complicada. Muito complicada. E eu acho que entra muito no que eu tinha comentado a respeito do Topuria, que a gente está colocando dois lutadores que nunca estiveram na situação que o outro tentaria colocar ele, sabe? É muito uma questão de se o Khabib conseguir quedar o Islam, o que acontece? Porque a gente sabe esse tipo assim de relato em termos de sparring, que o Islam é tecnicamente superior ao Khabib. Todo mundo fala isso, todo mundo na ACA fala isso. O que eles falam também é que o Khabib é mais tenaz do que ele. E você vê isso até na questão de estilo de luta, né? O Khabib tem aquela coisa que quando ele queda... Pragmática. Pois é tipo assim, parece que a missão dele é te destruir. Ele tem que te meter a porrada. Ele sente o chamado dos deuses para baixar o ground and pound, sabe? E essa é uma coisa que reflete muito o estilo de luta dele. Mas até mesmo por isso, eu acho que é difícil você avaliar esse tipo de coisa. Os caras não passaram muito tempo por baixo. Quando eles passaram, ou eles conseguiram se levantar com facilidade, ou eles conseguiram não levar muito dano. O Khabib já esteve por baixo? O Khabib? É. O Khabib já foi quedado, acho que uma, duas vezes, algumas vezes dentro da carreira dele no UFC. E, tipo assim, foi coisa dele se levantar imediatamente ou conseguir uma raspagem. Até naquela luta que ficou famosa dele contra o Trujillo, que ele conseguiu, 21 quedas. Ele foi quedado uma vez e se levantou quase imediatamente. Então, tipo assim, é muito difícil você avaliar esse tipo de coisa. Eu acredito que na trocação, a gente pensa que o Islam é o melhor entre os dois. Eu acredito piamente que o Islam seja o melhor entre os dois. Mas isso importa, porque o Gaethje também era distintamente melhor do que o Khabib em pé, exato. E o Khabib ainda se impressionou ele na trocação, cortando espaço e trocando porrada na curta, mesmo que ele estivesse apanhando mais. Ele exauriu o Gaethje só na presença dele, na imposição física, na tipo assim, eu vou te dar porrada e você tem que dar um jeito de me parar. E era o Gaethje ali, o cara tem uma bigorna na mão. Eu não acho que o Islam tenha essa capacidade, e aí entra muito na questão de tipo assim, o Islam tem que se preocupar com a queda, talvez ele tenha que quedar. Eu acredito que eu apostaria no Khabib nessa luta, sabe? Eu acho o Khabib um cara com o jogo dele é mais sólido no sentido de eu sei exatamente o que eu vou fazer e como chegar lá. É fácil confiar no Khabib, até porque o cara tinha um plano A que deu certo toda vez, sabe? É fácil confiar que esse plano A vai dar certo. Mas, tipo assim, é o que eu já tinha falado a respeito disso também, porque o Islam tem plena capacidade de defender as quedas. Como eu falei, tecnicamente eu acho que ele seja superior em pé, mas ele vai ter que segurar essa pressão. Ele vai ter que sustentar o problema ali, sabe-se lá, Deus, quanto tempo. Se ele for quedado, ele vai ter que sustentar o problema no solo, e eu acho que o Khabib tem um jogo mais assustador por cima, que eu já vi dentro do MMA. Então, eu acredito que eu apostaria no Khabib.
Agora, eu vou dizer assim, eu concordo plenamente com o Meloto que o Islam é o maior peso leve da história, porque ser o maior da história não tem a ver com a minha opinião em quem venceria. O Islam venceu mais caras dentro do top 10, dentro do top 5, ele defendeu o cinturão mais vezes. Essa é aquela coisa que é indiscutível. Você acha que um venceria o outro? Beleza, mas os fatos são esses. Antes da gente prosseguir aqui, Meloto, só quero ouvir a tua opinião. Você concorda? O teu dinheiro no Khabib no auge versus Islam estaria em quem? O meu dinheiro estaria no Islam Makhachev. Eu iria de Islam Makhachev por conta... eu acho ele mais completo. Eu acho que eles iam ter dificuldade para colocar o jogo de grappling né, ali. E o Islam, ele, para mim, em pé, ele é melhor, ele é superior. Então eu iria de Islam Makhachev. Entendi. Bom, só para desempatar aqui, eu acho muito difícil responder. A pergunta é ótima, as respostas foram assertivas e precisas, muito boas. Mas eu me convenço, eu fico muito convencido com o argumento do Barbie a respeito da tenacidade do Khabib. Eu acho que ele iria se impor de alguma forma, e o exemplo da trocação com o Justin Gaethje, e mesmo contra o Poirier, que pode ser relembrado também, acho que chancela um pouco isso, mas não tem certo e errado aí não, mas eu ficaria com o Khabib também. Campo minado. E vamos seguir porque a gente chegou agora no campo minado, ai. Recap do UFC 311. Meloto foi de Bogdan Guskov vencendo Billy Lekana. Cheque para o Meloto, que vem galopando em franca recuperação no campo minado. Barbie foi de Peyton Talbot vencendo Raoni Barcelos. Deu ruim. Rampazzo foi de Rini Nakamura vencendo Muin Gafurov. Deu ruim, o japonês, filha da... Meu espinho meu tapinho de despedida tem a ver com isso. Bom, Barbie tem um mico para pagar. Eu tenho 2 micos para pagar porque eu estava devendo um. Então eu vou começar pagando o mico que o Anderson Cacho me incumbiu aqui. Repetindo, ele pediu aqui, já que o senhor escreveu um livro sobre chaveco, qual seria a sua abordagem com alguma lutadora, no meu caso, lutadora. Acho que vai ficar bem engraçado. Vou decepcionar a todos, porque não vai ficar bem engraçado. Porque eu tenho que ser coerente com a minha biografia para responder essa pergunta, Anderson. E se vocês quiserem dar um Google aí, tem uma entrevista muito interessante que eu e o Ismael demos no programa do Jô. No YouTube dá para achar fácil. Coloca Fabiano Rampazzo, o programa do Jô, vocês vão achar. Foram 40 minutos de entrevista. A entrevista era para durar 20 minutos. A gente voltou e ficou mais um bloco inteiro. Parte do sucesso dessa entrevista veio por conta de uma confusão que o Jô Soares fez, que é a mesma confusão que você está fazendo. De levar o chaveco como algo engraçado. Então o Jô queria que a gente ficasse lá contando casos e não. Aliás, pode parecer contraditório o que eu vou falar agora, mas parte da graça da abordagem que a gente fez ali na primeira década do século sobre o chaveco e em decorrência desse livro era justamente porque a gente tratava esse assunto a sério. A gente levava isso a sério. A gente não fazia graça, não tinha brincadeira. Então, quando você me fala como que eu chavecaria uma lutadora do UFC, tudo bem que era para eu pagar um mico aqui, eu tô dando palestrinha, né? Eu sei. Mas como que eu chavecaria uma lutadora do UFC? Pensando no manual do chavequeiro, isso entraria num grupo que é mulheres que eu conheço pouco. Porque eu imagino que assim, se eu tô dentro daquele ambiente, ou eu sou um jornalista que estou cobrindo ali o evento, que vou de vez em quando, cruzo de vez em quando nos bastidores com essa lutadora, é alguém que eu vou ver mais vezes. Se é alguém no teu ambiente de trabalho, da tua faculdade, da tua escola, que você vai ver mais vezes, não faz muito sentido você ser muito kamikaze. A palavra chaveco dá lugar aí, talvez, a palavra sedução. Então, o que eu faria com a vitória do Dakova, por exemplo, que é um pitel
né? Vem perdendo lutas, mas é um pitel. O que eu faria com a vitória do Dudakov, eu possivelmente abordaria ela um dia dando um livro do Dostoiévski, que é um meu escritor russo preferido que o Barbie odeia. Assim. Ele Você já me perdeu. Né? Deixa eu continuar. Você falou mal do Dostoiévski uma vez em off, por favor. Eu tenho isso gravado. E diria o seguinte para ela: Vitória, leia as primeiras 20 páginas desse livro, que eu quero te fazer uma pergunta depois. Plantei a semente, cara. Plantei a semente. Eu vou ter assunto com ela depois. Quando eu cruzar ela, eu tenho carta branca para segurança. Dá licença que eu preciso fazer uma pergunta para Dudinha. E aí? Você entendeu que na página 16 tinha uma coisa que eu queria que você lesse? Porque aquilo tem tudo a ver com o teu estilo de luta. O que ele fala ali, aquele episódio. E você cria assunto com a pessoa. Eu iria por este caminho. Eu ancoraria alguma coisa com alguma lutadora que me permitisse abordá-la mais vezes e neste interim ela perceber o quão interessante eu sou, as minhas valências, as minhas qualidades e consequentemente meu interesse nela. Não ficou engraçado, ficou palestrinha aqui, eu peço desculpa, mas é como eu faria. Porque eu sempre tratei esse assunto do chaveco muito a sério, né? Como a gente dizia nas entrevistas, você, cavalheiro e donzela, não estaria me vendo aqui agora se o seu pai não tivesse chavecado sua mãe um dia, ou o contrário. Então, o chaveco é a base da humanidade, né? A gente precisa respeitar isso. É isso. Bom, paguei meu mico. Faz um corte deste momento, o chaveco é a base da humanidade. Pá, dramático. Aqui, só para completar, porque se você acha, o Rampazzo não pagou mico, eu vou dizer que ele tava falando aqui e eu fui fazendo as paradas, né? Então eu fui lá no YouTube e digitei Fabiano Rampazzo. E eu achei um canal no YouTube que eu não sabia da existência. E o que eu vou dizer assim, é que o último penteado aqui, o corte de cabelo do meu colega Fabiano Rampazzo, que eu acho que é um homem muito garboso, muito bonito e bem apunhado, o último corte de cabelo que ele aparece aqui nesses vídeos é definitivamente uma escolha, viu? Entre as escolhas, essa é uma delas, viu? Tá falando das minhas luzes? Na minha entrevista no Jô, eu estava loiro. Eu Meu parei... Amigo, não são luzes. Não, o problema não são luzes. As luzes? O canal se chama Rampa Responde por Fabiano Rampazzo. Ah, sim, eu tô mais raspadinho aqui, né? É uma escolha. Isso. Estiloso. Ô, Barbie, estilo. Ou a gente tem ou a gente não tem, cara. Não posso fazer nada. E é isso. Agora vamos... Bom, Anderson, não sei se era o que você esperava, mas é o que eu tenho para entregar. E eu sigo devendo um mico e o Barbie segue devendo outro mico. A gente conversou aqui em off e a gente acha que pode ficar divertido o Barbie me imitar por 1 minuto e depois eu imitar o Barbie por 1 minuto. Provavelmente vai ficar horrível, mas é por isso que talvez fique engraçado, né? Quanto pior ficar, mais divertido fica. Então, Barbie, você está preparado aí para repetir Fabiano Rampa? Como que é o Rampa falando por 1 minuto? Vai que é tua. Damas e cavalheiros, donzelas e desdonzeladas. O cara não sabe nem a abertura, Meloto. É Cavaleiro do Brutamontes. Ele nunca assistiu um episódio dos Três Tapinhas, Rampa. Tu se iludiu com ele. Damas e cavalheiros, donzelas e desdonzelados. O que eu faço aqui é chaveco da forma mais inteligente possível. Você tem que resgatar as bases da humanidade para chegar na novinha e falar: leia aqui este livro do Dostoiévski, que eu quero te fazer uma pergunta depois. Plantei a semente. Aí ela vem e fala: não. Mas como? Como pode falar assim não? Assim não dá. Assim me quebra completamente. Vai, Meloto, fala aí que dessa vez é a sua vez. Eu só não entendi aquele tá imitando o Rampazzo ou o Galvão Bueno? Ele falou um livro que eu não sei
onde que ele tirou, mas eu entendi a coisa da a alternância das entonações. Vamos bater palma para ele. Existe aqui uma arte. Eu posso não saber a abertura, mas a arte está aqui. Ó, senhoras e senhores, unam-se, juntem-se ao seu capitão. Tipo assim, o que vocês têm que entender é que fazer uma análise de luta é difícil, mas ao mesmo tempo requer que você tenha alguns elementos muito técnicos. Simultaneamente, é muito importante você conseguir. Tipo assim, não dá para dizer que o Khabib Nurmagomedov venceria o John Jones. Simultaneamente, o John Jones também não dá para afirmar que ele venceria. Olhem nos olhos do seu capitão. John Jones venceria Khabib Nurmagomedov. Eu vou treinar melhor. Palmas para mim, por favor. Palmas. Sensacional. Eu vou treinar melhor porque eu preciso confessar uma coisa. O Barbie, de nós três aqui, o Barbie é o maior candidato para ser imitado. É a personagem com trejeitos e tiques com maior potencial de imitação. Então, por favor, você que acha que consegue imitar muito bem o Barbie, grave o vídeo, manda para o Instagram de 3 Tapinhas aqui que a gente publica. É isso. Bom, zeramos os micos, hein? Simultaneamente toda vez. Não, eu tenho que saber. Eu falo simultaneamente sem parar. Simultaneamente. Eu sei que eu falo coisas com ente. Simultaneamente e tipo assim toda hora. É muito bom. Não deixe de falar essas coisas. Ok, né? Como diria Nelson Rubens, micos zerados, chega de pagar mico, Rampazzo, e vamos para o final, vamos embalar, como diria Renato Rebelo, este podcast, né? Estou citando nomes da mídia, e o tapinha de despedida eu quero que comece com você, Meloto. Você vai dar na cara ou vai dar nas costas? O meu tapa vai ser na cara do senhor. Não, o meu tapa vai ser nas costas, mudei de ideia, vai ser nas costas, porque ele também poderia receber um tapa na cara por isso, mas vai ser nas costas do Dana White por ele ter mudado de opinião. Ele dizia que o John Jones era o número 1 peso por peso, mas ele mudou de ideia e agora tá dizendo que é o Islam Makhachev, admitiu isso na última coletiva de imprensa. Só que assim, galera, a opinião dele a gente sabe que ela é baseada no comercial, para vender pay-per-view, para fomentar ali a audiência. Então, na minha opinião, ele dizia que o John Jones era o maior na atualidade, né, o número 1 peso por peso, porque ele queria ali criar de repente, aumentar um pouco os laços dele de afeto, não sei, com o Jones, para o Jones aceitar a proposta para enfrentar o Tom Aspinall. Na minha visão era aquilo, porque, cara, de repente é uma troca ali, né? Só que agora ele mudou de ideia e, ao meu ver, é porque a negociação com o John Jones tá dando ruim, não tá indo como ele gostaria. Porque vencer o Renato Moicano, era isso que bastava pro Islam Makhachev virar o número 1 peso por peso, pro Dana White? Eu não acho, cara, eu não acho. Então, assim, tapa nas costas do Dana por admitir a realidade, porque o John Jones não é o número 1 peso por peso, convenhamos. É o Islam Makhachev mesmo. Mas, ao mesmo tempo, cara, deu uma vontade de dar um tapinha na careca ali, porque ele tá fazendo essa mudança de opinião aí, ela foi por outros motivos, não foi pra falar a verdade mesmo. Bom, algo me diz que o tapa de despedida do Barbie vai fazer esse serviço por você. Barbie, qual que é o teu tapa de despedida? Nas costas ou na cara? Não, sabe o que é o mais interessante? É que eu lembrei agora da abertura. Mas, enfim, o meu tapa de despedida vai ser na careca safada do Dana White. E isso aqui é por ele tá tirando a chance do Arman. E eu sei que vai ter gente assistindo isso que vai falar, mas, cara, é justo, saiu da luta de ultimíssima hora e coisa e tal. Eu entendo, a parte dos negócios, eu entendo que ele prejudicou o UFC em fazer o que ele faz, mas para mim a questão é a hipocrisia. E, tipo assim, eu vou dizer que eu criticaria de qualquer forma o comportamento de que você tá forçando o seu lutador a entrar escondendo lesão, sabe? Mas o problema é que quando perguntaram isso na entrevista, a primeira coisa que ele falou é: eu não quero que ninguém lute machucado, mas na vida você tem chances e o Arman perdeu a dele. Essa frase diretamente se contradiz e a gente precisa entender isso. Ó, olhem nos meus olhos, soldados. Não. Venham aqui.
Como que você fala que não quer que ele entre machucado, mas você fala, perdeu a sua chance porque você se machucou? Ou é um ou outro, não dá para ser os dois. E para mim, você tirar a chance do cara que é o óbvio desafiante, que é o único desafiante, porque ele se machucou, beleza, eu entendo que foi chato pra caramba. Eu queria ter assistido a luta dele contra o Islam, mas acontece, é um fato da vida, esses caras estão treinando em alto nível, o corpo humano é uma parada frágil, lutadores se lesionam, infelizmente isso é uma coisa fora do controle mesmo. Você começar a punir seus lutadores por se machucarem, você vai começar a ter um esporte caindo aos pedaços. Os caras vão entrar com lesão, você vai ter lutas igual quando o Charles do Bronx lutou contra o Max Holloway, que acabam em 30 segundos porque o desgraçado entra com o pescoço quebrado, achando que consegue sustentar a onda, sabe? Isso é perigoso. Você ser um lutador profissional, entrar lesionado é perigoso e o seu chefe não deveria estar encorajando esse tipo de comportamento. Maravilhoso esse tapinha de despedida, Barbie. Você explanou brilhantemente o que eu falei no começo do podcast, que eu acho um absurdo o Charles do Bronx se aproxima a luta do Islam, furando um cara que venceu ele na última luta. A última luta dele de Sarukian, né? Enfim, e por esses argumentos todos, excelente ponto. Tapa muito bem dado. O meu tapa de despedida vai na minha própria cara por ter escolhido Rinya Nakamura, e eu vou explicar por quê. Eu não lembrei quem era o Rinya Nakamura quando eu fiz a escolha. Eu tô desatento aqui, né? Eu tô tipo com a cabeça voada, a vida não tá fácil. Quando eu fiz na correria a minha escolha, olhei as odds, invicto. Quando eu vi ele entrando no octagon, eu falei, mano, é esse Zé Ruela, é esse... Eu não acredito que eu coloquei um campo minado nele, porque eu lembrei das últimas vitórias dele, nada convincentes. Era aquele invicto que era óbvio que ia cair. Acho que diferentemente do Peyton Talbot, que tinha realmente um hype mais justificado, e foi uma surpresa mesmo, apesar que o Raoni Barcelos sempre sabíamos que era um lutador muito duro, né? O cara ali era favas contadas, eu fiquei com muita raiva de mim antes da luta começar. Quando a luta começou e ele foi lutando daquele jeito medonho, enfadonho, né? Como parece que tá lá para cumprir tabela, eu fui ficando com uma raiva de mim. Tapa na minha cara, se eu não me engano, é a segunda vez que eu dou um tapa na minha própria cara aqui nesse programa, hein? Se não me falha a memória. É isso aí. Autocrítica. Temos em 3 tapinhas. Cavaleiros Brutamontes, Donzelas e Donzeladas, na próxima semana teremos a volta de uma edição de 3 tapinhas de podcast, resenhando o terceiro UFC do ano, que vai ser Adesanya e Imavov. Então, estejam com a gente aqui, comentem, compartilhem, dê um like, dá uma moral pra gente, você que ficou até aqui. É importante para 3 tapinhas. E até a quinta-feira que vem. Um grande abraço. 3 tapinhas.